Exercício 60 da página 23, módulo 23 também. Ele fala sobre potência de um número complexo, que você tem que usar essa formulinha aqui que eu marquei de vermelho. Ó. Z elevado a n é igual o módulo do número, que é o ρ elevado a n, e o cosseno do nθ, então, mais o seno do nθ. Então, a única coisa que você tem que fazer é encontrar o módulo, que é o ρ, e encontrar o argumento. E na hora de eu colocar na formulinha, você multiplica pelo n, certo? Multiplica o argumento pelo n aqui dentro e eleva o módulo a n aqui fora. É só isso, certo? Então veja bem aqui. O que você vai fazer? Vou achar primeiro a forma trigonométrica, né? Porque na verdade eu só preciso achar quem é o módulo, que é o ρ, e o argumento θ. Então vamos ver aqui, ó, como vai ficar. Primeiro, o meu número complexo é esse aqui, ó, 1 mais i. Então o a é igual a 1, o b também é 1, e o n que ele está me dando ali é esse carinha aqui, ó. Esse aqui, ó, é o 5, certo? Então n igual a 5. Então eu quero elevar esse número complexo à quinta potência. Como vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó. Primeiro, ao encontrar o ρ, que é o módulo, né? Que é uma raiz quadrada de 1 ao quadrado, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Fazendo a continha aqui, esse ρ é igual a 2, certo? Depois, para encontrar o argumento, eu tenho que calcular qual é o cosseno de θ, que dá parte real sobre o ρ, e o seno de θ, que dá parte real, parte imaginária, desculpa, sobre o ρ. Se você fizer essa continha, racionalizando aqui, só vou fazer para você fazer o de cima, tá? Porque o de baixo é igual. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, que é a racionalização aqui, tá? E aí você vai ficar com o seguinte. Vai ficar com a raiz de 2 sobre 2. E aqui também, raiz de 2 sobre 2. É a mesma conta, tá? Não vou repetir, tá bom? E se você procura lá na tabelinha dos ângulos notáveis, o ângulo ao qual eu calculo o cosseno e o seno, que dá raiz de 2 sobre 2, esse ângulo é igual ao π sobre 4. Certo? Π sobre 4. Então vai ficar o que aqui? Deixa eu arrumar aqui. Agora é só jogar na forma trigonométrica, pegando o ρ elevando a n, que é 5, e multiplicando o meu argumento aí por 5, certo? Então vai ficar assim. Vou colocar aqui. Vou pegar a formulinha ali e elevar. Ó. Então vai ficar o z elevado a 5 é igual o ρ elevado a 5, que é o raiz de 2. Raiz de 2 elevado a 5 é igual cosseno do nθ. O n é 5, o θ é π sobre 4. Então, 5π sobre 4. Mais i seno de 5π sobre 4. Aqui só repete, tá? Ó, peguei o n, que é 5, e multipliquei pelo argumento, que era π sobre 4. Tranquilo? Agora eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. Então vai ficar z elevado a 5, o raiz de 2 elevado a 5, eu posso jogar esse 5 para dentro, tá? Então vai ficar assim, eu vou fazer bem passo a passo aqui, tá? Para você lembrar da propriedade dos radicais, ó. Posso jogar esse 5 para dentro. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar z elevado a 5, que é raiz de 2, vai ficar raiz de 32. Então o z na quinta é raiz quadrada de 32. Não vou fatorar nada aqui. Depois eu vou fazer a continha lá na frente. Cosseno de 5π sobre 4. Você vai procurar na tabela dos ângulos notáveis lá. Veja no módulo anterior lá. Quem é o 5π sobre 4. E aí eu vou ter que calcular o cosseno dele. Como ele é um múltiplo de π sobre 4. Só que eu tenho que lembrar que esse 5π sobre 4 aqui, ó. Vou circular ele, ó. Ele está no terceiro quadrante. Certo? E no terceiro quadrante, tanto o cosseno como o seno tem sinais negativos, ó. Então ele é o mesmo valor do π sobre 4, que é
raiz de 2 sobre 2, só que os dois são negativos. Então vai ficar assim. Menos raiz de 2 sobre 2, porque é o valor do cosseno de π sobre 4, só que com sinal trocado. O cosseno do π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Está aqui em cima, ó. Está calculado aqui na hora que eu fiz o argumento. Menos i raiz de 2 sobre 2. Também negativo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ficar bonitinho. E aí vai ficar assim, ó. Vou multiplicar, ó. Raiz de 32 vezes raiz de 2 fica menos a raiz de 64. Raiz de 64 raiz quadrada, né? E depois aqui dividido por 2. Então fica a outra também a mesma coisa, ó. Raiz quadrada de 64 dividido por 2. Sabemos que a raiz quadrada de 64 é 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, menos 4. Mesma coisa aqui, ó. Menos 4i. É a mesma conta. Então, esse aqui é o meu z elevado à quinta potência. Tenso, né? Mas é a maneira correta de se fazer. Acha o módulo, acha o argumento, eleva o módulo ao valor de n e multiplica o argumento por n. E depois tem que calcular esses cossenos aí. Mais uma vez, tem que lembrar bastante de trigonometria. Beleza? Vamos pro próximo aí. 1 mais raiz de 3i. Esse é o meu número complexo. Certo? 1 mais raiz de 3i. Eu tenho que calcular o z elevado à oitava. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o meu a igual a 1. O meu b igual a raiz de 3. E o meu n que ele pediu no exercício é 8. Z elevado a 8. Então vai ficar assim. Perdão. Módulo de z, que é o ρ, né? Ρ é igual a raiz quadrada das partes real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Vou pôr dentro do parênteses aqui para fazer a continha. Ficou ruim aí, hein? Aí. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 e raiz 1 ao quadrado, né? E raiz quadrada elevado ao quadrado é 3. Então isso aqui vai me dar raiz quadrada de 4, que todos sabemos aí que vale 2. Então o meu módulo, ele vale 2. Argumento. Θ, vou calcular como? Tem que fazer aqui, ó. O cosseno de θ é igual a parte real, 1 sobre 2. Parte imaginária é para o seno. Parte imaginária sobre 2. Se você procurar lá na sua tabelinha, esse θ, cujo cosseno dá meio e o seno dá raiz de 3 sobre 2, esse θ é igual a π sobre 3, que é os 60 graus, tá? Π sobre 3. E aí eu fico como aqui? Vamos pôr na formulinha. Quem era o z elevado à oitava? É o módulo, que vale 2, elevado à oitava, vezes o cosseno, agora do nθ. O n vale 8, então é 8π sobre 3. O θ é π sobre 3 vezes 8. Mais i seno de 8π sobre 3. Certo? Vou ter que descobrir onde está esse 8π sobre 3. Se você fizer a continha, 8π sobre 3, fazer bem rapidinho aqui no cantinho, ó. 8π sobre 3. Ele é simétrico ao 2π sobre 3. É simétrico ao π sobre 3, na verdade, né? Porque eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar 6π sobre 3. 8π sobre 3, fazer a continha aqui que eu falei pra você, ó. 8 vezes π sobre 3 vale 60. Certo? 8 vezes 60 é o 480. 480 graus. Ou seja, quanto que ele passou do 360? Passou 120 graus.
E sabemos que 120 graus, ele é o... Ele é o 2π sobre 3. Só que toma cuidado aqui, ó. 2π sobre 3. Só que o 2π sobre 3 ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, a função seno ela é positiva e a função cosseno ela é negativa. Então tem que guardar isso aqui, ó, positivo e negativo, que eu estou lá no segundo quadrante. E aí eu tenho que fazer que o 2π sobre 3, quem é o simétrico dele? O simétrico do 2π sobre 3 no primeiro quadrante é o π sobre 3, certo? Lembra aqui da simetria que eu falei que é só um múltiplo, ó. Só um múltiplo, beleza? Então é o π sobre 3, que está lá no primeiro quadrante. Posso até fazer um desenho para você ver aqui, para ficar mais fácil você entender, ó. Olha aqui o círculo trigonométrico, ó. Aqui e aqui. Eu dei 8π sobre 3. Eu dei uma volta completa, porque deu 480. Passou do 360. E ainda depois eu rodei mais 120 graus, ó. Então eu vim aqui, ó. Rodei 120 graus. Parei aqui, ó. Aqui é o 120, que é o 2π sobre 3, né? Ó. 120 graus, que é o que passou aqui. E aí eu acho o simétrico dele aqui no primeiro quadrante, que é o 60, né? Porque quanto falta para 180 do 120? Falta 60. Então esse aqui é o 60. Tranquilo? Então aqui, ó, é o π sobre 3, ó. É o simétrico dele. Porque eu tô falando de função... Função trigonométrica, ele tem vários arcos côngruos aí. Congruente, simétrico, congruente. Ok. Então vou ter que calcular agora do π sobre 3, só que lembrando desses sinais de menos e mais que eu coloquei de vermelhinho aqui, ó. Vamos lá, z elevado à oitava é igual a 2 elevado à oitava, que sabemos que é 256. Vezes o cosseno, agora eu vou simplificar aqui, ó. O cosseno é menos, o cosseno por causa daquele negativo ali, do π sobre 3. Mais i seno do π sobre 3. O seno não muda porque o seno é positivo, tá? Do π sobre 3. Sabemos que o cosseno de π sobre 3, ele vale meio. Então, menos o cosseno dele é menos meio. Então, z elevado à oitava, tá acabando já, tá? 256 vezes menos meio aqui, ó. Menos meio mais i. O seno de π sobre 3, ele é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E agora é só multiplicar aí, né? Então vai ficar aqui 256, só vou dividir por 2, né? Porque os dois são divididos por 2. Tanto a parte real e a parte imaginária estão divididos por 2. Então só vou pegar esse 256 aqui, ó. E dividir por 2, ó. Dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. E eu consigo já escrever meu número complexo. Vai ficar 256 por 2, 128. Como é negativo, 128 negativo. Certo? Menos... Na verdade é mais, né? Porque é mais i raiz de 3. 128 raiz de 3i. Esse aqui é o meu z elevado à oitava. Meu z elevado à oitava. Essa é a resposta do exercício. Beleza? Próximo aí. Quero calcular o z elevado à décima desse número. Mesma coisa. Acha a parte real, a parte imaginária. Escreve aqui, ó. Então eu tenho a igual a raiz de 2 sobre 2. O b, aqui é menos, né? Aqui raiz de 2 sobre 2 também. E o meu n agora que ele pediu aí é 10. Então vai ficar lá, ρ é a raiz quadrada da parte real. Deixa eu aumentar aqui que ficou feio aqui. Grandão aqui. Parte real ao quadrada menos raiz de 2 sobre 2 a ao quadrado mais outro raiz de 2 sobre 2 a ao quadrado também. Vou esticar aqui o traço da fração da raiz aqui. Se eu elevar a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, isso aqui vai me dar 2 quartos, certo? Raiz de 2 ao quadrado é 2. Isso aqui vai me dar 2 quartos. Mesma coisa ali, ó. Mais 2 quartos.
2 quartos mais 2 quartos são 4 quartos, que vale 1. Então esse meu argumento ele vale 1. Argumento não, o módulo. Vale 1, certo? Agora o módulo vale 1. Agora o argumento, cosseno de θ, parte real, vai dividir por 1, né? Então vai dar menos raiz de 2, não vai mudar nada aqui, tá? E o seno de θ é o raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. Porque vai dividir por 1, tá? É dividido pelo módulo, só como o módulo é 1, então não altera nada. E eu vou ter que procurar, lá no meu ciclo trigonométrico, qual é o cosseno que dá menos raiz de 2 sobre 2 e que o seno dá raiz de 2 sobre 2. Se você procurar aqui, ó, vou fazer o desenho, vamos ver se você vai entender aqui, ó. Eu estou procurando isso daqui, ó. Quem é o ângulo que eu calculo o cosseno e que dá menos raiz de 2 sobre 2, ou menos raiz de 2 sobre 2, está mais ou menos aqui, ó. Certo? Mais ou menos aqui, ó. Ele é menor que 1. Raiz de 2 sobre 2 é 0,7 mais ou menos. Então tá mais ou menos aqui, tá? E o seno que dá raiz de 2 sobre 2 é esse aqui, ó. Então eu vou procurar quem é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, se você calcular esse ângulo, ó. Esse ângulo ele é o 3π sobre 4. Por que o 3π sobre 4? Porque esse raiz de 2 sobre 2 ele é simétrico aqui, ó. E esse ponto aqui é o π sobre 4. Que tem como seno e cosseno o raiz de 2 sobre 2 aqui positivo, ó. Esse aqui é o raiz de 2 sobre 2. Nossa, ficou horrível, hein? Deixa eu fazer para fora aqui, ó. Esse aqui é o raiz de 2 sobre 2 positivo. Esse aqui também, ó. Os dois aqui, ó. Espero que tenha ficado claro. É bem tenso isso aqui, tá? Então, o simétrico dele é esse cara aqui, ó. Que eu tenho que fazer o π menos 3, menos π sobre 4, né? Deixa eu voltar aqui. Menos π sobre 4. Se você fizer essa continha aqui, você vai descobrir que esse cara aqui em cima é o 3π sobre 4. 3π sobre 4, tá? Então, vou apagar aqui esse pedaço aqui para não atrapalhar minha conta. Achei o ângulo aqui, tá? Apagar tudo aqui, ó. Depois você volta o vídeo aí se você quiser. Você vê o que eu fiz aqui. Você copia esse desenho, acha ou vai naquela tabelinha lá e procura a coluna que tem esses dois valores para seno e para cosseno aqui, ó. Procurei esse valor aqui e esse valor aqui, ó. Naquela tabelinha que eu fiz no exercício anterior da parte de multiplicação de complexos lá. Então temos aqui o θ é igual a 3π sobre 4. Certo? Esse é o meu argumento. Então agora eu vou escrever a formulinha. Z elevado a 10 é igual. O módulo, que é 1 elevado a 10, que vai dar o próprio 1, que nem precisaria colocar aqui, né? 1 elevado a 10. E aí é cosseno de 10 vezes 3π sobre 4. Vai ficar 30π sobre 4. Certo? 30π sobre 4. Ou se você quiser simplificar, você pode colocar 15π sobre 2, mas não precisa, tá? Seno de 30π sobre 4. E aí fica o quê? Só vou simplificar aqui, tá? Vou deixar o 30π sobre 4, vai ficar cosseno de 15π sobre 2 mais i seno de 15π sobre 2. Aqui, tá? Só simplifiquei o 30π sobre 4 por 2. E aí eu vou ter que ver quantos... esse 15π sobre 2, se você olhar no seu ciclo trigonométrico, ele vai dar voltas, ele vai parar aqui, ó. Ele é múltiplo de π sobre 2. Ou seja, os múltiplos de π sobre 2 nesse meu ciclo trigonométrico é aqui e aqui, ó. Lembrando que esse aqui é o π sobre 2 aqui em cima e aqui embaixo é o 3π sobre 2. Esse aqui, ó. 3π sobre 2, tá? Eu não consigo escrever aqui por causa da moldura do iPad. 3π sobre 2. Então, eu vou ter que dar... Quantas voltas completas eu vou dar? Eu vou dar
14π sobre 2 voltas completas, certo? Aqui, ó, pega esse número aqui, ó. 15π sobre 2. Vai dar o quê? 14 voltas, vai ficar 14π sobre 2, certo? 14 não, deixa eu fazer uma conta melhor aqui. Ficou ruim essa continha que eu fiz aqui, ó. Vou dar 15π sobre 2. Cada meia volta é π sobre 2. Então, se você pensar, eu vou dar 15 meias voltas. Então, 15 meias voltas são 14 voltas completas, certo? São 7 voltas completas. Então, se eu pensar aqui, ó, eu vou dar várias voltas completas e depois vou andar, porque é ímpar. Então, eu vou parar nesse π sobre 2 aqui, ó. Certo? Então, eu vou dar uma volta completa, 2π. Duas voltas, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 voltas completas, eu parei aqui. Então, 7 voltas completas, que é o 14π sobre 2. E aí eu vou ter que andar mais meia volta, certo? Meia volta mais esse pedacinho aqui, que é o 15π sobre 2. O 15π sobre 2 é múltiplo de π sobre 2, tá? Então eu vou parar ali em cima. Vai ficar esse ângulo aqui. Então eu posso trocar tudo isso aqui, ó. Vou apagar aqui, tá? Apagar aqui essa continha que eu fiz aqui, senão vai caber a resposta do exercício. E vai ficar assim, ó. Z elevado a 10 é igual 1, que não precisa aparecer, né? Tá, já tá ali, ó. O 15π sobre 2, eu falei pra você que ele é um múltiplo do π sobre 2. Então, um múltiplo do π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Na tabela lá dos ângulos notáveis, ou se você lembrar do desenho que eu tinha feito aqui, ele tá mais ou menos assim, ó. O π sobre 2 está aqui, ó. Que eu tinha feito o desenho. Vou ter que refazer ele aqui, ó. π sobre 2 está aqui em cima. Se você pegar para calcular o seno dele vale vale 1 aqui em cima, certo? É o múltiplo do π sobre 2. Só fazer uma continha aqui. Eu falei errado para você. Volta aqui, ó. A hora que eu der voltas completas, 15π sobre 2, eu vou parar aqui no π sobre 2. E aí depois eu tenho que dar meia volta, certo? Porque eu falei que ele era múltiplo. Então eu parei aqui, ó, no π sobre 2. E aí eu tenho que dar meia volta completa. Então eu vou parar aqui embaixo, ó. E aqui embaixo eu falei para você que era o 3π sobre 2, tá? Desculpa, eu me equivoquei. Então aqui é o 3π sobre 2, ó. Deixa eu escrever bonitinho aqui. Aqui é o... Deixa eu apagar para não ficar feio. Aqui é 3π sobre 2, porque eu falei que era múltiplo do π sobre 2. Então ele vai dar várias voltas e parar aqui no π sobre 2, aqui em cima. E depois ele tem que dar mais meia volta, certo? Então vai ficar aqui, ó, no 3π sobre 2. 3π sobre 2 aqui e 3π sobre 2 aqui. E aí vai ficar o quê? Para eu calcular o seno dele, é só eu pegar o ponto que está aqui. Lembrando que esse ciclo trigonométrico ele tem raio 1, então esse ponto aqui para baixo do zero, ele é menos 1. Então esse seno aqui dá menos 1. E o cosseno é só eu projetar ele aqui no eixo x, que vai cair aqui no zero. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Pô, não estou conseguindo fazer um zerinho pequeno aqui, hein? Tá, 0. Então vai zerar essa parte aqui, ó. Que vale 0. Então vai ficar o quê aqui? Só finalizando o exercício. Aqui foi complicado, hein? Desculpa aí pelo erro, pessoal. Então vai ficar. Esse aqui vai zerar, né? O cosseno vai zerar e vai ficar menos 1 vezes i. Isso aqui dá menos i. Certo? É isso aí. Vamos pro próximo aí.